A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Como eu estou feliz em poder estar aqui hoje, eu creio que a maioria dos irmãos já me conhece, mas alguns eu creio que ainda não conhecem porque a igreja está crescendo. Eu consigo ver rostinhos novos aqui que eu não conheço, e as crianças eu acho que podem ir para a salinha já, é isso? As crianças podem ir para a salinha, amém? E eu sempre estou por aqui em Paranavaí. Faz 3 anos que esta igreja nos enviou, eu e minha esposa, para começarmos a igreja Shalom em Cianorte. Na verdade 4 anos, a igreja vai fazer 3 anos agora em novembro. E nesses 3 anos eu sempre estou por aqui, principalmente nos eventos, dia de sábado, quando tem algum evento especial eu trago o pessoal de lá para cá. Mas no domingo eu estou bem pouco, porque geralmente eu estou ministrando lá, minha esposa também. Então tem algumas pessoas que a gente só encontra aqui mesmo no domingo. E a última vez que eu estive aqui num domingo foi há 1 ano atrás, mais ou menos nessa época também, né? Não sei se novembro, outubro, mais ou menos nessa época. Então mais ou menos uma vez por ano eu tenho vindo aqui no domingo, mas a gente tem caminhado muito junto e muito próximo com a igreja Shalom de Cianorte, recebendo cobertura desta igreja, recebendo auxílio, apoio desta igreja. O pastor Júlio é meu discipulador, além de ser meu irmão, né, meu discipulador, e ele tem nos dado essa cobertura e essa proteção espiritual para que nós possamos plantar a igreja Shalom em Cianorte, que já é uma realidade. Hoje nós já somos 7 células. Hoje nós já temos uma equipe trabalhando lá, né? Hoje eu estou aqui, minha esposa está ministrando lá, e graças a Deus, Deus tem honrado esse projeto lá da Shalom Cianorte, e você faz parte disso, amém? Conto com as suas orações, contamos com as suas orações, com seus apoios. Sempre lembrem que a igreja Shalom aqui em Paranavaí é a nossa igreja mãe, né? E a mãe tá lembrando dos filhos também, amém? Aproveitar o momento para te convidar, de 18 a 20 de novembro, nós vamos estar comemorando o nosso aniversário de 3 anos da igreja Shalom em Cianorte. Uma grande bênção. A gente vai estar recebendo lá com a gente o pastor Alexandro, da igreja Shalom de Florianópolis, e a sua família vão estar ministrando lá para a gente. Você é nosso convidado para estar lá com a gente na sexta, no sábado também, se não tiver nenhuma outra programação por aqui, amém? Querido, prepare sua Bíblia comigo no livro de Lamentações, capítulo de número 3, Lamentações 3, nós vamos ler os versículos 22 e 23. Lamentações fica pertinho de Jeremias, logo na sequência depois de Jeremias. Então você localizou Jeremias, é um para frente, Lamentações. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23. Quem achou diz amém. Quem não achou diga espera um pouquinho que eu estou achando. Amém, acho que todo mundo achou. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23 diz assim a palavra do Senhor: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Repita comigo: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém. Feche os olhos mais uma vez, vamos buscar a presença do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite, nós reconhecemos a tua presença neste lugar. Senhor, durante esse momento de louvor, de adoração, nós podemos sentir a tua presença. Senhor, eu pude sentir a tua presença desde o momento em que eu entrei neste lugar.
Reconheço, Senhor, que o Senhor já está agindo, que o Senhor já está operando aqui, e nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor já está fazendo. Mas nesse momento, Deus, onde vamos meditar na Tua Palavra, nós te pedimos, Senhor, uma presença de uma forma especial, que o Teu Espírito Santo esteja aqui ministrando em cada coração. Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos os nossos corações agora para receber a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós deixamos do lado de fora toda a distração, toda a ansiedade, toda a preocupação, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos atormenta, nós deixamos do lado de fora. Senhor, os problemas que nós temos que lidar durante toda a semana, Senhor, agora nós deixamos do lado de fora, e nós nos concentramos em Ti, naquilo que o Senhor tem para nós, na Tua Palavra. Nós abrimos, Senhor, os nossos corações para receber, Senhor, um alimento fresco, vindo do céu, que vai saciar, Senhor, a fome e a sede do nosso espírito e da nossa alma. Senhor, obrigado porque o Senhor está neste lugar. Fala, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus eu repreendo toda obra e toda intenção de Satanás e seus demônios neste lugar. Eu declaro o reino de Deus aqui. Amém e amém. Querido, você já fez algo na sua vida do qual você se arrepende amargamente? Tem alguma situação da sua vida, ou algum dia da sua vida, que se você pudesse, você voltaria no passado e deletaria esse dia? Hoje em dia, com a informática, parece que é tudo muito fácil. A gente vai lá, seleciona e aperta delete. Tem uma foto no seu celular, ficou feia, você vai lá, seleciona aquela foto e delete, apagar. Porém, muitas vezes tem dias da nossa vida, situações da nossa vida, que a gente queria que fosse fácil assim, não é? Que a gente queria poder voltar lá no passado e apagar aquele dia da nossa história, para que ninguém ficasse sabendo daquilo que aconteceu, e para que nem nós tivéssemos que nos lembrar daquilo. Eu creio que todos nós, se pudéssemos voltar no passado, nós iríamos querer apagar algum dia da nossa história. Todos nós fazemos coisas das quais nós nos arrependemos. Porém, o tempo não volta atrás, não é verdade? Não é bem assim que funciona. A gente não pode simplesmente selecionar um dia da nossa história e apagar. Existem coisas que não voltam atrás. Tem uma frase que eu li que diz assim: há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção. Há 3 coisas na vida que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Quantas vezes nós perdemos oportunidades na nossa vida e a gente fala assim: se eu pudesse voltar e ter uma chance de experimentar aquilo novamente, ou de estar naquele lugar, ou de fazer algo que eu deixei de fazer. Quantas oportunidades na vida a gente perde, depois a gente fica pensando: como eu gostaria que fosse diferente, como nós gostaríamos de ter uma segunda chance, de ter uma nova oportunidade na nossa vida para fazer as coisas diferentes. Talvez na tua vida você já tenha desperdiçado algumas oportunidades. A maioria de nós já desperdiçou alguma oportunidade importante na vida. E alguém disse assim que um raio ele não cai 2 vezes no mesmo lugar, ou a oportunidade ela não bate 2 vezes na porta. E sempre que nós perdemos uma oportunidade, sempre que nós perdemos uma chance importante na nossa vida, de fazer algo que mudaria a nossa história, nós vamos nos arrepender e nós vamos desejar voltar atrás e apagar aquilo da nossa história. Muitas vezes, queridos, nós ferimos alguém que amamos com palavras. Talvez você já tenha falado uma palavra muito dura para alguém que você ama, alguém da sua família, um filho seu, ou seu pai, ou seu irmão. Talvez você tenha lançado uma palavra e feriu essa pessoa, e você queria que fosse diferente. Você queria poder voltar atrás e mudar aquilo.
Quantas vezes nós não cumprimos com os nossos compromissos? Quantas vezes nós traímos a confiança de alguém? E quantas vezes nós pisamos na bola e nós precisamos pedir uma segunda chance? Muitas vezes nós podemos até ter uma segunda chance de consertar com o nosso cônjuge, de consertar com a nossa família aquilo que a gente fez com o nosso amigo, mas muitas vezes a vida não nos dá uma segunda chance. Verdade ou mentira? Muitas vezes a gente queria ter uma segunda chance, mas a vida não nos dá uma segunda chance. A vida é cruel. Porém, Deus, Ele sempre nos dá novas oportunidades. Repita isso. Deus sempre, enquanto a vida, Ele nos dá uma nova oportunidade. Com Deus as coisas são diferentes. O nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. O nosso Deus é um Deus que Ele dá a segunda chance. Sabe como eu posso te provar isso com toda certeza? A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. E esse texto que a gente leu em Lamentações 3:22 e 23 diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Querido, nós pecamos todos os dias. Verdade ou mentira? Todos os dias nós pecamos. Nem que seja por pensamento, mas nós pecamos. Por mais que nós nos esforcemos, e devemos nos esforçar para isso, para ter uma vida santa, para ter uma vida íntegra, para ter uma vida reta, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de santidade, por mais que a gente se esforce, uma hora ou outra a gente acaba pecando, a gente acaba desejando o mal das pessoas, a gente acaba pensando coisas que não devemos, coisas que desagradam ao Senhor. Diariamente nós pecamos. E Lamentações fala assim que é graças ao grande amor de Deus que nós não somos consumidos. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E se nós pecamos todos os dias, nós deveríamos morrer todos os dias. Nós deveríamos ser consumidos todos os dias. E Lamentações fala que é graças ao grande amor de Deus que nós não somos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã. Se nós pecamos todos os dias nós merecemos morrer, ser consumidos, ser destruídos por Deus. Nós merecemos isso. Porém, o nosso Deus é um Deus de segunda chance. O nosso Deus é um Deus de segunda oportunidade. E cada manhã as misericórdias dele se renovam e ele nos dá uma chance de viver novamente. Se você está vivo hoje, e se você está respirando hoje, e se você pecou ontem, é por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida nesta manhã. Amém? Porque nesta manhã o Senhor te deu uma segunda chance de viver. Porque nesta manhã o Senhor te deu uma nova oportunidade de fazer as coisas diferentes. O nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso e Ele dá novas chances. É assim que Deus trabalha, é assim que é o nosso Deus, amém? Amém. Tem uma frase de um escritor chamado Karl Barth, diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar a partir de agora e fazer um novo fim. Olha só, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar a partir de agora e fazer um novo fim. Por mais que nós tenhamos errado,
por mais que nós tenhamos desperdiçado oportunidades na nossa vida, por mais que nós falamos coisas que feriram pessoas, por mais que nós pisamos na bola, por mais que existam dias da nossa vida que a gente queria esquecer e apagar, por mais que lá no começo da nossa história, ela está mal escrita ou mal contada, o importante da história não é o começo, mas é o fim. Repita comigo: o fim é mais importante do que o começo. O fim, ele é mais importante do que o começo. O fim da sua história é mais importante do que o começo da sua história. E a gente vê isso em tudo na vida. Por exemplo, na corrida, você vê lá um corredor, ele desponta na frente, assim que dá a largada, mas é uma corrida de 1000 metros. E nos primeiros 100 metros ele está em primeiro lugar disparado. Mas ele perde o fôlego e os outros corredores estão mais preparados que ele, passam ele e ele termina a corrida em último. O que adiantou ele sair no começo da corrida em disparado? Todo mundo olhou e ficou empolgado: olha esse corredor, a gente não sabia quem era. Isso acontece muito na corrida de cavalo. Sai um cavalo lá e costumam chamar esse cavalo de cavalo paraguaio. É aquele cavalo que dispara. Ele dispara e daí todo mundo fica empolgado: olha só, ninguém apostou nesse cavalo. Mas no meio da corrida ele já não aguenta mais nada, acaba o fôlego e ele fica em último. E muitas vezes na vida cristã tem gente que é um cavalo paraguaio, que a pessoa, quando começa a vida cristã, ela quer sair resolvendo todos os problemas do mundo. Talvez até com uma boa intenção. Ela quer resolver os problemas da família, ela quer converter todo mundo à força, né? Às vezes quer pegar lá no pescoço de alguém da família dele e fala assim: você tem que aceitar Jesus agora. E quer fazer tudo, e ela quer crescer, ela quer liderar, e ela quer tudo ansiosamente, afobadamente. E é um cavalo paraguaio que dispara, mas quando dispara assim, geralmente com pouco tempo perde o fôlego. E de repente começa a diminuir aquela empolgação toda, e muitas vezes o fim não é um fim muito legal. Muitas pessoas que disparam e que elas vivem pela ansiedade no começo da sua vida cristã, chegam uma hora que elas não aguentam, não suportam e acabam se desviando. O fim é mais importante do que o começo. Paulo falou assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O importante é você terminar bem. O mais importante é você terminar a sua vida bem, é que você vá crescendo, que você vá sendo edificado, que a tua fé vá se fortalecendo, que você vá fazendo cada vez mais algo que glorifique a Deus, uma vida crescente de serviço e de amor, para que você possa chegar no final da sua vida e falar: valeu a pena, para que você possa falar que a minha vida glorificou a Deus. O fim, ele é mais importante do que o começo. Muitas vezes a gente vê no jogo de futebol, o time vai lá e faz 2 gols no primeiro tempo, no segundo tempo o outro time faz 3 e vira. E aí? No primeiro tempo começou bem, arrebentando, no segundo tempo dançou. Nós não podemos permitir que a nossa vida cristã seja essa história. Amém? Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, e nós não podemos deixar que um tropeço no começo da nossa caminhada determine o nosso fim. Nós não podemos deixar que erros que nós cometemos no começo atrapalhem o fim da nossa história. O fim, ele é mais importante do que o começo. Se você começar muito bem, mas terminar mal, não terá valido a pena. Mas Deus tem uma segunda chance para você. Provérbios 24:16 diz assim: porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios são derribados pela calamidade. A Bíblia fala que o justo ele pode cair 7 vezes e ainda assim ele
se levanta. E querido, eu não sei se esse número 7 é um número mágico na Bíblia, de forma que você fale assim: ah, eu já caí 6 e se eu cair mais uma eu estou perdido, né? Não é vida de gato que conta, né? 7 vidas, não. A Bíblia fala que o justo cai 7 vezes e se levanta, mas o 7 representa um número de perfeição, que quantas vezes for necessário, você vai se levantar, e você vai continuar caminhando, porque Deus dá uma segunda chance. Não exista nem pecado na sua vida que Deus não possa perdoar. 1 João capítulo 1, verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Independente do que ficou no teu passado, independente da palavra que você disse, independente do nível de erro que você cometeu, Deus pode te perdoar, te dar uma nova chance, te dar um novo começo, te dar uma nova oportunidade, amém? Querido, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 26, Evangelho de Mateus capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo 33. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 33 até o 35, diz assim: Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Respondeu-lhe Pedro: Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Não feche sua Bíblia, mas preste atenção aqui comigo, que conta a história de Pedro, discípulo de Jesus. Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, eu vou ser levado preso, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, eu vou ser abandonado. Daí Pedro fala: não, Senhor, eu não vou deixar isso acontecer, nem que seja necessário eu morrer contigo, mas eu não te largo de jeito nenhum. Pedro estava falando de uma lealdade que ele teria com Jesus. Ele estava propondo para Jesus um pacto de lealdade. Ele falou para Jesus: Jesus, se for preciso, eu morro contigo, mas não te largo. E muitas vezes nós fazemos esse pacto de lealdade com Jesus. Quando nós vimos para o batismo nas águas, nós estamos fazendo uma aliança com Jesus. Nós estamos falando para Jesus: Jesus, eu vou até a morte, mas eu não te largo. Eu estou assumindo uma aliança contigo. Mas olha o que acontece. No capítulo 26, do verso 69 em diante. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, aproximou-se dele uma criada e disse: Tu também estava com um galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com o Nazareno. E ele negou outra vez, e com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. E aqui eu quero fazer um parênteses antes da gente concluir esse texto, mas aqui dizem que falaram que a fala de Pedro denunciava que ele tinha andado com Cristo. As palavras dele denunciavam, quem ouviu Pedro falando, falou: ele andou com Cristo, porque a tua fala te denuncia. E aí eu quero perguntar para você e para mim nessa noite: será que a nossa fala tem denunciado que nós andamos com Jesus? Será que as pessoas ao nosso redor ouvem as palavras da nossa boca e falam: esse aí anda com Jesus? Pedro, ele andava com Jesus, e ele estava tão íntimo de Jesus,
que as próprias palavras dele revelavam que ele estava com Jesus. Porém, olha o que está acontecendo aqui, verso 74. Então começou ele a quê? A praguejar e jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Pedro estava sendo reconhecido pela sua fala. As suas palavras denunciavam que ele estava andando com Jesus. Quando falaram isso para ele, ele mudou a sua fala. A Bíblia fala que ele começou a praguejar. Sabe o que significa praguejar? É falar palavrão. Espera aí, o cara que estava andando com Jesus, que a fala dele denunciava que ele andava com Jesus, de repente ele começa a praguejar e negar: não conheço esse homem, não sei quem é esse tal de Jesus que vocês estão falando. Mas espera lá, há pouco tempo atrás ele tinha feito um pacto de lealdade com Jesus: ainda que for preciso, eu morro contigo, mas não te largo. Quantas vezes nós propomos lealdade para as pessoas com quem nós andamos? Quantas vezes nós propomos lealdade para a nossa igreja, para a nossa célula, para os nossos irmãos, e quando vem as oportunidades, as primeiras oportunidades, nós esquecemos daquele voto de lealdade que nós fizemos. Isso aconteceu com Pedro. Ele caiu, e olha o que diz no verso 75. Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Se Pedro pudesse voltar no tempo, nesse momento, a hora que ele se arrependeu, e ele pudesse voltar, ele falaria: eu queria pagar as últimas horas da minha vida e fazer de novo. Eu queria fazer diferente. Quantas vezes nós gostaríamos de fazer diferente uma cena da nossa vida? Pedro propôs lealdade a Jesus. Pedro pisou na bola, jogou fora. Porém, o nosso Deus é um Deus de segunda chance. É um Deus que dá novas oportunidades. Olha comigo, Marcos capítulo 16. Um pouquinho para frente, Evangelho de Marcos, capítulo 16. A partir do verso 4, Marcos 16, a partir do verso 4 até o 7, diz assim: mas levantando os olhos, notaram que a pedra era muito grande, já estava revolvida, e entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizados. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui, eis o lugar onde puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Repita comigo: dizei aos discípulos e a Pedro. Pedro não era discípulo? Pedro era discípulo. Dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante para Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. Jesus tinha morrido na cruz, tinha sido sepultado, ressuscitou ao 3º dia, chegaram no lugar do sepulcro de Jesus, a pedra, e tinha sido removida, tinha um anjo lá para dar um recado: Jesus ressuscitou, mas vão adiante, vocês vão se encontrar com ele. Manda dizer a Pedro e aos discípulos, ou aos discípulos e a Pedro, ele vai se encontrar com vocês. Jesus mandou um recado. Pedro tinha pisado na bola, mas Jesus falou: eu quero me encontrar com Pedro. Manda dizer aos discípulos e a Pedro: eu vou me encontrar com os discípulos, mas eu quero ter um encontro especial com Pedro, aquele que me negou, aquele que me jurou lealdade, falou que ia morrer comigo, aquele que era empolgado, e aquele que pisou na bola, aquele que me negou 3 vezes. Eu quero ter um encontro com ele, eu quero dar para ele uma segunda chance, eu quero dar para ele uma nova oportunidade. Pedro vai escrever uma história diferente. E o que aconteceu? Pedro se tornou um dos pais da igreja.
Pedro se tornou um dos maiores apóstolos. Pedro teve a segunda chance e abraçou a segunda chance. Foi líder da igreja. Porque ele teve uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E aí sim Pedro cumpriu a palavra dele. Ainda que for preciso morrer contigo, eu não te largo. E foi o que aconteceu. Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. A história conta que quando foram crucificar Pedro, falaram assim: você segue Jesus, a gente vai fazer com você o mesmo que fizeram com Jesus. Ele disse: não, de jeito nenhum, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Se vocês querem me crucificar, que seja de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. E ele cumpriu a palavra dele. E na primeira oportunidade ele não cumpriu, ele pisou na bola, ele desistiu das palavras dele, mas ele se arrependeu, e Jesus deu para ele uma nova chance, uma nova oportunidade. Por mais que você tenha sido desleal com alguém, por mais que você tenha assumido compromissos na sua vida, ou por mais que você tenha assumido compromissos na sua família, ou com a igreja, ou com a célula, ou com os irmãos, e por mais que você tenha abrido mão desses compromissos, por mais que você tenha pisado na bola, por mais que você tenha sido desleal, como Pedro foi desleal, existe uma segunda chance para mim e para você, amém? Querido, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas, Jonas capítulo 1, Jonas, profeta menor. Jonas depois de Obadias, antes de Miqueias. Jonas capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim, Jonas 1, versículo 1 e 2. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus chama Jonas e dá uma instrução: você vai pregar para uma cidade, porque o pecado daquela cidade está tão grande que chegou até mim. Eu estou a ponto de destruir essa cidade. Vai lá e prega para que eles se arrependam. Versículo 3 de Jonas 1. Jonas, porém, levantando-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Deus dá uma instrução, Deus dá um chamado para Jonas: você vai ser profeta e você vai pregar contra o pecado de uma cidade. Deus fala: eu quero salvar aquela cidade, e você vai ser um instrumento pelo qual eu vou salvar aquela cidade. Talvez Deus esteja querendo salvar uma cidade hoje, e você seja um instrumento pelo qual Deus vai fazer isso. Deus fala para Jonas, Deus dá uma oportunidade para Jonas, Deus dá um chamado para Jonas, mas o que Jonas faz? A Bíblia fala que ele quis fugir da presença de Deus, e ele desobedece à instrução de Deus. Deus fala para ele ir para Nínive. Em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Indo para Tarsis, ele desce até a orla, e ele pega um navio. E ele entra no navio, ele desce dentro desse navio, porque Deus tinha dado uma instrução para ele ir a Nínive. Ele começa a se afastar da presença de Deus, e talvez de uma forma simbólica, ele vai descendo geograficamente, porque ele estava em uma cidade alta, ele vai até a orla, da orla ele entra em um navio, e depois mais para frente você vê que ele vai parar lá no porão desse navio. Então ele vai descendo geograficamente, ficando cada vez mais distante de Deus, mas isso é simbólico, porque na verdade o coração dele já estava se afastando cada vez mais de Deus, porque ele estava desobedecendo o chamado do Senhor. Qual foi a consequência dele desobedecer o chamado do Senhor? De repente, isso você pode ler no livro de Jonas, veio o que sobre o navio? Uma tempestade.
Quando veio uma tempestade tão forte, o navio estava a ponto de afundar, descobriram que Jonas era o problema. Jogaram Jonas no mar. Jonas foi engolido por um grande peixe. No ventre do grande peixe, Jonas se arrepende e ora ao Senhor. O peixe faz o quê? Vomita Jonas na praia. Por quê? A hora que ele estava lá no ventre do peixe, ele se arrependeu, ele viu que ele estava desobedecendo a instrução do Senhor. Deus dá para ele uma segunda chance. Jonas capítulo 3, olha comigo. Jonas capítulo 3, versículo 1. Pela segunda vez, diga comigo, segunda vez, veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo. E daí, Deus dá a mesma instrução que ele tinha dado em Jonas 1. No mundo, quando nós perdemos uma oportunidade, um chamado, quando você é chamado para uma entrevista de emprego, por exemplo, e você não vai, dificilmente você vai ter uma segunda entrevista de emprego, não é verdade? Mas Deus chamou Jonas para uma grande missão, salvar uma cidade. Jonas não foi, Jonas desobedeceu, mas quando ele se arrependeu e orou ao Senhor, pela segunda vez, veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, vai a Nínive e prega contra ela. Deus dá a segunda chance, até mesmo para um chamado que muitas vezes nós desperdiçamos. E talvez Deus já tenha te chamado para uma obra, para uma missão, para um projeto dele, para um projeto do reino, e talvez você já tenha fugido desse chamado. Mas quando você se arrepende, Deus te dá uma segunda chance. O que aconteceu com Jonas? Jonas ouviu o chamado do Senhor, e por mais que ele não quisesse, ele foi até Nínive, e pregou para Nínive, uma cidade que estava cheia de pecado. E ele saiu da cidade e ele não acreditou que aquela cidade iria se arrepender. A Bíblia fala que ele sentou-se debaixo de uma árvore e ele ficou esperando vir a destruição de Deus sobre aquela cidade. Porque apesar dele ter pregado para aquela cidade, ele mesmo não acreditava que aquela cidade teria condições de se arrepender e ouvir a palavra do Senhor. Mas o que aconteceu? A cidade não foi destruída. A cidade se arrependeu e se converteu. Houve um avivamento naquela cidade pela pregação de Jonas. Como assim? Nem ele acreditava na pregação dele. Querido, eu li um relato de um médico falando sobre o que aconteceria se alguém ficasse dentro da barriga de um peixe por 3 dias. Porque é uma coisa muito louca, muita gente duvida, mas para mim, se a Bíblia está falando, eu acredito. Então esse médico partiu da hipótese de que é verdade, que Jonas ficou na barriga de um grande peixe por 3 dias, e ele falou o que aconteceria com uma pessoa que fica na barriga de um peixe por 3 dias. Ele disse que os sucos gástricos dentro da barriga do peixe, quando ele entra em contato com a pele, durante alguns dias, ele ia tirar toda a pigmentação da pele. E Jonas ficaria com a pele totalmente branca, igual um papel. O cabelo, a sobrancelha, os cílios, a barba se dissolveriam com os sucos gástricos dentro da barriga do peixe. E ele não ficaria com nenhum pelo no seu corpo, nem na sobrancelha, nem cílios, nem nada. Agora, querido, imagina comigo. Você está em Nínive, daí entra um cara dentro da cidade, branco que nem um papel, sem um cílio, sem um pelo no corpo, e ele fala assim: Deus mandou falar para vocês que vocês são pecadores, e se vocês não se arrependerem, vocês vão ser destruídos. E ele vira as costas e sai. O que você faria, meu irmão? Eu me arrependeria na hora. Mas olha o que acontece aqui. A situação que provavelmente estava Jonas, e eu creio que não é nem só isso, ele devia estar muito mal fisicamente, muito abatido fisicamente. Aquilo era a marca da desobediência dele. Aquilo era a marca do pecado dele. E Deus usou aquela marca do pecado dele para promover restauração em outras pessoas. Sabe o que é isso? É o testemunho. Muita gente desobedece a Deus.
se afasta dos caminhos do Senhor, vai para as drogas, vai para a bebida, vai para tudo que é coisa errada, sofre amargamente, fica debilitado, mas depois quando ele volta, ele fala assim: eu estava naquela situação e Deus me trouxe de volta. E as pessoas olham, ele realmente estava mal, eu vi, e se Deus fez isso com ele e trouxe ele de volta, Deus pode fazer qualquer coisa na minha vida. Amém? Muitas vezes a marca do teu passado e do teu erro, até mesmo isso Deus vai usar para promover uma transformação. Deus vai transformar a maldição em bênção, porque Deus é um Deus de segunda chance, de segundas oportunidades. Amém? Atos capítulo 13, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 13, 22. E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aqui Deus falando a respeito de quem? Do rei Davi. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Para Deus falar isso de Davi, é porque Davi era o cara, o homem segundo o coração de Deus. Deus falando a respeito dele, o homem que fará toda a minha vontade. A expectativa de Deus com relação a Davi era grande. Deus queria usar Davi, Deus queria fazer Israel uma grande nação, e Davi seria um instrumento. Davi seria o rei para uma grande nação, para um grande reino. Davi seria um instrumento de Deus. Porém, 2 Samuel capítulo 11, verso 2 diz assim: ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que estava se banhando, e esta mulher era muito formosa à vista. A Bíblia diz que Davi foi para o terraço, Davi foi para a janela, e da janela ele ficou olhando e espiando, e da janela ele viu uma mulher tomando banho. Querido, cuidado, não fique muito na janela, amém? Da janela você vê coisas que podem te derrubar. A janela é um lugar perigoso, muita gente cai da janela. Cuidado com o que você olha na janela do teu computador, na janela do celular. Janela é um lugar perigoso, amém? Davi ficou na janela olhando demais. Sabe quem não tem o que fazer, vai para a janela, fica olhando a vida dos outros? Davi foi para a janela. Da janela ele viu uma mulher tomando banho, essa mulher era muito formosa, ele já mandou descobrir quem que era aquela mulher, já mandou trazer essa mulher, ele se deitou com essa mulher, e homem de Deus quando faz arte a coisa é feia, né? Em uma noite que ele ficou com ela, o que aconteceu? Engravidou. Só que a mulher era casada, esposa de um dos principais soldados do seu exército, homem leal a Davi, homem que estava disposto a morrer por Davi, era a esposa dele, e Davi se deitou com ela e engravidou ela. Para tentar, resumindo a história, para tentar esconder ou para tentar resolver, Davi manda aquele homem na frente de batalha do exército para morrer. O homem morreu na frente de batalha. Quando acontece tudo isso, Davi, de um homem segundo o coração de Deus, o homem que cumpriria toda a vontade, de repente se transformou em um assassino, se transformou em um adúltero, se transformou em um mentiroso. De lá, de cima de onde ele estava, ele se tornou o pior dos homens da sua época. Eu creio que Davi quebrou uma série de mandamentos em uma história só.
Ele foi campeão nessa. Mas quando chega o profeta Natan e fala para ele: Davi, olha o que você fez. Ele não fala olha o que você fez, ele fala assim: Davi, olha só, tinha um homem que tinha só uma cordeirinha, né? E veio o outro e pegou aquela cordeirinha dele e assou, e aquele outro tinha várias cordeirinhas. Davi fala assim: este homem tem que morrer. O profeta Natan fala para ele: pois é, este homem é você, olha o que você fez. Naquela hora cai a ficha de Davi. E talvez nesse momento Davi fala assim: se eu pudesse voltar atrás e apagar essa história do meu currículo. Cai a ficha de Davi, Davi se arrepende, ele fica amargamente arrependido. Davi se lembra de quem ele é. Davi se lembra da expectativa que Deus tinha dele. O homem segundo o coração de Deus, o homem que fará toda a minha vontade. Davi se arrepende, Davi chora. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. Quando Davi se arrepende, quando Davi se volta para o Senhor, quando ele chora, ele fala: Senhor, eu me arrependo. O próprio profeta fala para ele: o Senhor te perdoou, não morrerás. E Davi tem uma segunda chance, ele se ergue, ele se santifica, ele constrói um grande reino, ele se torna o maior dos reis de Israel. Ele volta a ser o homem segundo o coração de Deus, o homem que cumpre a vontade de Deus, porque Deus tem uma segunda chance. Amém? Como que Deus opera a segunda chance? Como que Deus nos dá a segunda chance? Cada vez que nós vemos Deus dando uma segunda chance na Bíblia, sempre tem um primeiro motivo: arrependimento. Não existe segunda chance sem arrependimento. Todos que tiveram uma segunda chance, em primeiro lugar, eles se arrependeram. E em segundo lugar, todos que tiveram a segunda chance, eles tiveram o quê? Um ato de confissão. Eles precisaram confessar o seu pecado diante de Deus. Eles precisaram reconhecer o seu pecado e confessar. A segunda chance de Deus, ela é ativada pela confissão e pelo arrependimento. 1 João 1,9 fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Arrependimento e confissão. Apocalipse 2, versos 4 e 5 diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Arrependimento e confissão. Há algum tempo atrás, um repórter procurou o Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes, ele era cantor de uma banda secular e fazia muito sucesso, uma banda de rock, mas ele se converteu, deixou a banda e hoje ele tem um ministério, uma carreira, gravando músicas cristãs, ministrando em igrejas, e muita gente ficou aborrecida com ele ter, gente que acompanhava a banda que ele liderava, ficou aborrecida com ele, chateada por ele ter deixado a banda, e o repórter foi fazer uma entrevista com ele, e no meio da entrevista o repórter perguntou: você se arrepende do tempo que você tocava naquela banda? Ele falou: sim, eu me arrependo. Beleza. No outro dia sai na capa da revista, dizendo assim: Rodolfo diz que se arrepende. Esqueceram toda a entrevista que ele tinha dado e pegaram uma frase: Rodolfo diz que se arrepende do tempo que ele tocava naquela banda.
Daí a banda ficou toda magoada, falando que ele está cuspindo no prato que ele comeu, a gente viveu tanto momento bom e não sei o que lá. Voltaram para perguntar para ele, aí um outro jornalista, diante de toda a polêmica que surgiu, e ele falou o seguinte: o repórter me perguntou se eu me arrependia do tempo que eu tocava na banda. Eu disse que me arrependia. Mas eu não sei por que ficaram tão ofendidos com isso, porque para mim o arrependimento é uma coisa simples. O arrependimento, como eu entendo na Bíblia, me diz que eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia. Se eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia, eu estou arrependido. Nós nos arrependemos quando nós não queremos mais fazer aquilo que nós fazíamos. E para mim, a segunda parte do arrependimento, ele disse, a Bíblia fala que nós devemos dar frutos de arrependimento. Ele disse, eu não quero mais voltar a fazer o tipo de música que eu fazia, as letras que eu fazia, eu não quero mais voltar, eu estou arrependido. Isso para mim é simples, não se ofendam com isso. Mas a Bíblia fala que nós devemos ter frutos de arrependimento. Então ele disse, se eu tenho que ter um fruto de arrependimento, e eu fazia letras ofensivas, cantava músicas ofensivas, agora eu estou fazendo músicas que exaltam a Deus. Porque o fruto de arrependimento é você fazer algo que você não fazia. Não adianta só você falar que se arrependeu, se você em primeiro lugar não tiver um desejo por não fazer de novo. Todos que se arrependeram e tiveram uma segunda chance, eles olharam para trás e eles falaram, eu não quero mais fazer isso de novo. Porém, o fruto do arrependimento é você substituir o que você fazia, que você se arrependeu, por algo diferente. No caso dele, ele fazia um tipo de letra, um tipo de música, ele agora faz outro tipo de letra, outro tipo de música, para substituir. E quando nós nos arrependemos de algo do nosso passado, do nosso pecado, de vezes que a gente pisou na bola na nossa história, nós precisamos em primeiro lugar, desejar, não fazer de novo aquilo que a gente fez. Mas em segundo lugar, nós vamos incluir na nossa vida algo que vai substituir as primeiras práticas. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5 fala assim, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti, se não te arrependeres. Não adianta só você deixar o que você fazia, falar, eu me arrependo. Se você não incluir na sua vida coisas novas, que vão substituir as práticas que você está abandonando. Amém? A segunda chance, ela é ativada por confissão e arrependimento. É uma mudança de atitude, é uma mudança de postura, é você olhar para o teu passado e falar, eu não quero mais voltar nisso. Mas você olhar para o teu futuro e falar, agora eu vou fazer diferente. Quando você confessa e se arrepende, Deus renova as misericórdias dele sobre a sua vida. Deus te dá uma nova chance, Deus te dá uma nova oportunidade, amém? Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E eu quero concluir dizendo para você que a restauração, que a segunda chance, que a segunda oportunidade vale a pena. Diga comigo, a segunda chance vale a pena. Ageu capítulo 2, verso 9 diz, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando Deus restaura uma vida, Ele não se contenta em deixar no mesmo estado que estava antes, mas Ele restaura e ainda melhor. Não aconteceu assim com Jó? Jó tinha perdido tudo, Deus restaurou tudo em dobro, em dobro. Quando Deus nos dá uma segunda chance, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, Deus nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. E é a chance de nós começarmos de novo e nós construirmos um final diferente para a nossa história.
O fim é mais importante do que o começo. Feche seus olhos. E eu quero te convidar a pensar e a meditar nesta noite. Talvez você precise, nesta noite, se arrepender e confessar, dizendo: Senhor, eu preciso de uma segunda chance. Senhor, eu errei, eu falhei, eu pisei na bola. Senhor, tem um dia da minha história que eu quero apagar. Senhor, por que eu falei aquilo? Aquelas palavras não deveriam ter saído da minha boca. Eu não deveria ter ido naquele lugar, naquele dia. Eu não deveria ter pisado naquele lugar. Mas, Senhor, aconteceu. E o Senhor é um Deus de segunda chance. E eu preciso que o Senhor me renove. Senhor, eu estou arrependido. E, Senhor, eu não quero mais voltar onde eu estive. Mas, Senhor, eu quero praticar as primeiras obras. Senhor, eu quero substituir a minha atitude, o meu pecado, o meu erro, por algo que vai te glorificar, por novas atitudes, por novos posicionamentos. Senhor, eu quero honrar essa segunda chance que o Senhor está me dando nesta noite. Querido, talvez, como Pedro, você propôs lealdade para o Senhor ou para alguém, e talvez você não foi leal como se esperava. Talvez você abriu mão daquela lealdade. Talvez o Senhor te deu um chamado e uma instrução, e talvez você tenha desobedecido ao Senhor. Assim como foi com Jonas. Talvez foi um pecado na sua vida que te jogou para baixo. Mas independente do que foi, do que marcou a tua história de uma forma negativa, eu preciso dizer para você nessa noite: Deus tem uma nova chance para você. Deus tem uma nova oportunidade para você. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de mudar a tua história, de dar uma guinada na tua vida. Mas para isso você precisa chegar diante de Deus com o coração contrito, quebrantado, em arrependimento, e dizer: Deus, me dá uma nova chance. Deus, eu preciso recomeçar. Deus, eu sei que talvez na minha memória não seja apagado o que eu fiz. Deus, talvez as pessoas ainda se lembrem do meu erro. Talvez ainda existam marcas do meu passado e do meu erro, que elas vão estar encravados na minha pele, assim como foi com Jonas. Mas Deus, eu sei que para o Senhor não existe impossível. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Eu sei que o Senhor pode me dar uma nova chance. E eu sei que o Senhor pode me dar uma nova oportunidade. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, crendo que o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus gracioso, e é por causa das Tuas misericórdias que nós não somos consumidos, e nós somos gratos, porque nesse dia, as Tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida, e nós estamos aqui, nós podemos respirar, nós podemos nos ajuntar neste lugar para Te adorar, e isto é fruto da Tua misericórdia. Deus, nós reconhecemos. Nós reconhecemos. Querido, eu quero dar oportunidade para você nessa noite. Eu não conheço a tua história, mas talvez nessa noite você diga para Deus: Deus, eu preciso da minha segunda chance, eu quero esta oportunidade. Mas talvez você queira dizer para Jesus nessa noite especificamente, você quer entregar a sua vida para Jesus e recomeçar uma nova história, entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, quer assumir um compromisso com Ele, quer viver uma nova história, uma nova chance, uma nova oportunidade, eu quero convidar você a levantar a sua mão e eu quero orar com você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, levante a sua mão. Levante a sua mão. Amém. Você está entregando a sua vida para Jesus nessa noite. Quero pedir para alguém da igreja que está perto, chegue perto desse irmão, ore com ele, ore com ela.
Fique com a sua mão levantada até alguém da igreja orar com você. Amém? Senhor nosso Deus, nós apresentamos, Senhor, diante de Ti essas vidas que estão declarando: Senhor, eu quero entregar a minha vida para Ti. A minha vida é Tua. Todo o meu passado está apagado pelo Teu sangue. Senhor Jesus, vem ser Senhor e dono da minha vida, vem ser o meu Rei. Eu Te entrego a minha vida nesta noite. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero morar contigo, Jesus, pela eternidade. Em nome de Jesus. Agora, querido, eu quero dar oportunidade para todos que de alguma forma entendem que o Senhor está te dando uma nova chance e você pode escrever uma história totalmente diferente para a tua vida. Você que quer essa glória da segunda casa, a glória de um recomeço, de uma nova oportunidade, e você quer chegar diante do Senhor, independente da tua história, mas dizer: Senhor, eu quero essa nova chance, essa nova oportunidade, eu quero recomeçar a minha história, eu quero reescrever, porque o Senhor está fazendo isso na minha vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Eu quero orar com você. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Você vai estar dizendo: Senhor, eu quero uma nova chance, eu estou escrevendo uma nova história para a minha vida. Senhor, eu sei que o fim é mais importante do que o começo, e existe um fim determinado para mim, existe um propósito, e eu quero alcançar este propósito que o Senhor escreveu para a minha história. Independente, Senhor, do que marcou o meu passado, independente, Senhor, dos meus erros, eu sei que o Senhor está me dando uma nova chance nesta noite, e eu estou abraçando esta chance, e eu estou abraçando esta oportunidade de recomeçar, de reescrever a minha história. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos, Senhor, estas vidas aqui diante do Senhor. Querido, ainda dá tempo de você vir, de você dizer isso para Deus: Deus, eu estou abraçando essa oportunidade. Saia do seu lugar, se coloque diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade, que existe uma nova história, que existe um recomeço, que existe um final escrito para mim pelo Senhor. Eu quero abraçar essa história, eu quero viver essa nova história, eu quero viver essa nova oportunidade. As misericórdias do Senhor estão se renovando sobre a minha vida nesta noite, e eu estou abraçando essa misericórdia. Toca, Senhor, a minha vida, toca, Senhor, ó Deus, cada vida aqui, Senhor, e renova, Senhor, renova, Senhor, com o Teu poder. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te exaltamos, Senhor, que haja um arrependimento verdadeiro, que haja, Senhor, uma contrição, que haja, Senhor, uma confissão, Senhor, que nós possamos, Senhor, recomeçar, que nós possamos, Senhor, viver o final que o Senhor tem escrito para nós. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, diante de Ti nessa noite, e nós reconhecemos que o Senhor tem nova chance, nova oportunidade, nova vida, nova história para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, você pode ficar de pé, aplauda ao Senhor, aleluia. Nós Te adoramos, Deus, Te exaltamos, porque Tu és um Deus de novas oportunidades, Tu és um Deus de segunda chance, e nós abraçamos isso, e nós vamos viver esta chance, essa oportunidade que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode voltar para o seu lugar, querido, feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Deus, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, para Te adorar, para buscar a Tua presença. Senhor, obrigado por esta noite, noite de encontro contigo. Nos abençoa, Senhor, durante toda essa semana, em tudo que formos fazer.
Abençoa, Senhor, nossa casa, nosso lar, nossa família. Abençoa, Senhor, nosso trabalho. Abençoa, Senhor, nossos estudos. Que a Tua mão esteja sobre nós. Que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém e amém.